jogue, vá para as bets, né? Então, para muitas crianças, ele pode ver aquilo como uma oportunidade de transformação, porque ele está seguindo o que os jogadores que ele gostava, que são ídolos dele, estão fazendo propaganda para ele jogar. Então, a questão é essa. As empresas sempre vão basear o valor maior dentro do sistema capitalista é o lucro. Então, as pessoas nunca serão prioridade. Que as religiões que têm crescido são porque fazem uma boa gestão capitalista. Fazem uma boa arrecadação e com essa arrecadação vão se multiplicando. Tem igrejas com centros administrativos financeiros. Ou seja, você tem uma filosofia espiritualista capaz de fazer com que as pessoas tenham a capacidade de pensar criticamente, de analisar a sociedade criticamente e, a partir disso, se colocar na sociedade de uma maneira consciente. Esse é o objetivo do espiritismo, e não mais do mesmo, como a gente tem visto. Na questão 886, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um comentário sobre o tratamento que geralmente nós dispensamos às pessoas ricas e em detrimento, em prejuízo do tratamento que nós oferecemos às pessoas pobres. Ele diz mais ou menos assim: apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são oferecidas. Se for pobre, é como se toda a gente achasse que ela não precisa de nada. Ou seja, que não se importa com ela. Kardec escreveu o Livro dos Espíritos em 1857. Mudou muita coisa de lá para cá? Ah, meu amigo Wilson, eu rio não de alegria, eu rio de indignação que nada mudou. Estamos como estávamos em 1857. Quer dizer, são quase 170 anos, 169 anos, né? 169 anos passaram e parece que isso se perpetua na história, né? A gente continua vendo isso e mais, né? Hoje em dia, até as igrejas ficam de portas fechadas, afastando a pessoa mais simples. Para você entrar em qualquer religião, tem hora, tem um porteiro, tem alguém impedindo que você entre. Então nada mudou isso. Vamos deixar Jesus de lado por um instante. Porque se eu lhe perguntasse quem é o nosso modelo, quem é o nosso guia, a resposta naturalmente seria Jesus. Nós estamos aqui num programa que se baseia na doutrina dos Espíritos, que por sua vez também se baseia nos ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, ele seria o nosso modelo e o nosso guia. Mas vamos deixá-lo de lado por um instante e vamos responder essa pergunta novamente. Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso guia? Quem são os nossos modelos e guias na atualidade? Então, essa é uma resposta complexa, porque toda criança, quando está se estruturando na formação do seu ego, ela busca modelos para estruturar o seu crescimento. Ela vai buscar modelo no pai, na mãe, no quem faz a paternagem, quem faz a maternagem. Ela vai buscar modelos sociais e ela pode encontrar modelos complexos, né? Por exemplo, o líder do tráfico pode ser o meu modelo e eu vou seguir aquilo como... Eu vou me moldar naquela direção porque eu quero fazer o mesmo que aquele. Veja que o futebol hoje, alguns jogadores são modelos para um monte de outras crianças que querem se espelhar naquela carreira e normalmente naqueles jogadores que ganharam dinheiro, não necessariamente que são mais virtuosos com a bola, mas que tiveram mais sorte, mais oportunidades, que a vida ajudou que ele crescesse. Então, quem é meu modelo e meu guia? Eu acho que nós temos, cada um de nós, vários modelos, vários guias que vão nos ajudando na nossa estrutura, na nossa formação. Agora, depois que a gente chega na fase adulta, daí fica mais difícil de nomear esse modelo, né? Porque os modelos sociais hoje estão pulverizados, né? Nós não temos hoje grandes modelos, e os modelos hoje que a gente vê na televisão, por exemplo, agora, se durante a Copa isso ficou mais claro, jogue.
vá para as bets, né? Então, para muitas crianças, ele pode ver aquilo como uma oportunidade de transformação, porque ele está seguindo o que os jogadores que ele gostava, que são ídolos dele, estão fazendo propaganda para ele jogar. Então, veja que é um modelo extremamente nocivo àquelas crianças, né? Inclusive, hoje, ali na Folha de São Paulo, a manchete da Folha, que o governo vai começar a restringir propagandas de bets e a colocar tarjas que causa dependência e tá. Já é um primeiro passo para um pouco de controle nesse modelo, que é um modelo que leva ao consumo capitalista, né? E assim, dando nome aos bois, eu sei que muita gente vai se incomodar, pode se incomodar eventualmente, mas que lide com isso. O Vini Júnior é um grande talento, Neymar, né, não vamos discutir aqui a sua capacidade técnica, porque foi um grande jogador em algum momento no passado, e hoje, na verdade, é um grande influenciador. Eu me lembro que poucos dias antes da convocação, havia muitas discussões sobre se o Neymar seria ou não convocado, e uma polêmica em torno disso, deve ir, não deve ir, e acabou sendo. No dia que saiu a convocação dele, imediatamente ele fez um vídeo no seu Instagram, e o que nós esperávamos que ele publicasse nesse vídeo que ele acabou de fazer depois do que seria provavelmente a sua última Copa do Mundo, né? Talvez um agradecimento, né, Alan? Seria um momento propício para isso. Para ele falar assim, obrigado a vocês que acreditam em mim, a gente vai lá, vai se esforçar, vamos trazer esse caneco para o Brasil. Não é isso que se esperava normalmente? Agradeço a minha família, agradeço a Deus, agradeço ao técnico. Seria o básico que a gente esperava, né? O que ele fez? A primeira publicação dele foi de uma bet, que você acabou de mencionar. Foi pedindo para que as pessoas apostassem. E ele ganhou alguns milhões só naquela publicação. Lembrando que ele é um bilionário já hoje. Não só ele, tá? Tem outros jogadores também. O Vini Júnior também e outros tantos. Mas esse é só um exemplo. Então o nome que eu dei do Neymar é um exemplo porque é atual, está muito próximo da gente. Mas existem outros bilionários também que são tomados como modelos, né? O Elon Musk, por exemplo, né? O Jeff Bezos, dono da Amazon. E eu falaria mais para você, no último jogo do Brasil, né, que ele perdeu, que saiu da Copa, olha o comportamento do Neymar no jogo. Ele entra, faz uma falta de cartão amarelo, quer dizer, uma falta bruta, aí ele vai para um pênalti, briga com o goleiro, entra em treta com o goleiro, marca o gol, beleza, era obrigação, eu acho que dele, um pênalti, o cara que só faz isso, ele tem que marcar, a chance do goleiro pegar é a menor das possibilidades, então o cara só faz isso na vida, eu perderia provavelmente o pênalti, porque eu não faço isso, nunca joguei bola na vida, mas ele tem a obrigação, fez a obrigação dele, depois ajoelha no chão do campo no final do jogo, chorando, de forma teatral. Então, assim, realmente, que modelo é esse? Muito questionável. Infelizmente, muitas crianças vão seguir esse modelo. Agora sim, trazemos de volta para o Espiritismo. Quem é nosso modelo? Jesus, o Cristo de Deus. E existe diferença no nosso modelo dos modelos que nos são oferecidos hoje pelo sistema. Quando eu digo pelo sistema, eu estou falando sobre o sistema capitalista, que é a base econômica sobre a qual nós nos estruturamos. Ou seja, a estrutura da nossa sociedade é o capitalismo. Segundo Karl Marx, essa estrutura é o que vai determinar as consciências das pessoas. E o que o capitalismo nos ensina? O que nós aprendemos para a gente poder ser bem-sucedido no capitalismo? Quando nós perguntamos sobre uma pessoa que está ausente, como essa pessoa está? E alguém responde, ela está bem. Quais são os critérios utilizados para responder quando uma pessoa está bem ou não está bem? O que busca, né? O que determina essa visão de mundo sobre ser ou não bem-sucedido dentro do sistema capitalista é a capacidade que o indivíduo tem de acumular capital, acumular dinheiro. E com esse dinheiro, com esse capital, acumular poder.
Então, o objetivo das pessoas hoje é acumularem poder. Por isso que elas olham para o Jeff Bezos, como eu dei como exemplo, para o Elon Musk, e se veem como eles, porque elas veem o poder que essas pessoas têm. Um poder tão grande hoje que essas empresas têm, os donos das redes sociais exercem um poder tão grande sobre os estados nacionais, sobre as leis dos estados nacionais, inclusive não se submetendo a determinadas leis. Você veja, uma empresa de fora entra no Brasil e fala, não, nós não vamos obedecer às leis do Brasil, porque nós somos uma empresa de outro país. Eles são poderosos e conseguem se impor em muitos lugares do mundo. E eles são o nosso objetivo de ser, acumular dinheiro e acumular poder. Como foi a relação de Jesus com o poder? Veja, Jesus, ele não se via no poder, primeira coisa. Ele juntou 12 que eram iguais a ele. Ele não se colocava. E os apóstolos o chamavam de mestre, mas não era mestre de poder, era mestre de conhecimento, de ensino, mestre como professor, né? Os poderes constituídos, ele questionou todos, né? Ele vai lá até para a igreja, lá para o templo e fala, não vai restar pedra sobre pedra. Por quê? Porque o que estava se fazendo em nome de Deus era uma vergonha, né? Era algo assim que era incoerente, né? E quando você fala sobre o poder de Jesus, é interessante, porque nós falamos muito no nosso sistema capitalista em liberdade. Mas essa liberdade que nos é apresentada é uma liberdade para que eu possa acumular, né, dinheiro e poder o quanto eu quiser, que não exista limites para mim. Então, quanto mais poder eu tenho financeiro, mais liberdade eu tenho para poder fazer o que eu quiser. Então, liberdade seria fazer aquilo que eu me autodetermino, que eu determino para mim mesmo. Isso seria liberdade. Mas, para Jesus, essa liberdade me parece que está em justamente não se submeter a esse sistema. A liberdade dele está exatamente em agir de uma maneira alinhada aos seus Valores. às suas virtudes. E não é que o sistema nos impõe. Se os nossos valores, né, nos dizem que nós devemos olhar para as pessoas mais pobres, dar mais atenção a essas pessoas, voltar os nossos esforços a essas pessoas. Elas são o foco da nossa existência. Nós que estamos em melhores condições. Eu estava aqui lembrando de uma definição do que é ser de esquerda, porque hoje a gente fala de direita, de esquerda, né? Aonde eu acho que, eu posso falar, acho que por mim e por você, onde nós nos alinhamos em ser de esquerda. Na política, significa defender a justiça social, a igualdade de oportunidades e a redução das desigualdades econômicas. Essa definição está no Google, eu não estou inventando essa definição, não fui eu que criei, está aqui, ó, escrita. Então, geralmente, olha, ele continua, isso é feito através de uma maior intervenção do Estado para garantir direitos básicos como saúde e educação, além da proteção dos trabalhadores e das minorias. É isso que nós estamos falando. Então, não dá para a gente alinhar o nosso modelo em Jesus e não pensar dessa maneira. Porque é simples. Se você precisa de um Estado para cuidar das pessoas, é porque o próprio sistema capitalista, no qual as empresas, os empresários estão preocupados em acumular lucros, não tem condição de assumir essa função. Porque se eu sou um empresário e o meu pensamento se baseia em lucro, se eu tenho uma reunião com os acionistas da minha empresa, com a diretoria da minha empresa, e nessa reunião nós vamos analisar os números para aquisição de um equipamento, de uma máquina que vai eliminar 30 postos de trabalho. O que será colocado ali não é, poxa, e essas 30 famílias? Né? Será que eles têm como sobreviver? São 30 mães, 30 pais, tem alguém que está pagando uma casa, tem alguém que está com um filho no colégio e vai ter que tirar? Nada disso entra em pauta. O que entra em pauta são números. Se
daqui a alguns meses a empresa estiver produzindo lucro sobre o que tem hoje, então vamos comprar máquina. Então a questão é essa, as empresas sempre vão basear o valor maior dentro do sistema capitalista é o lucro. Então as pessoas nunca serão prioridade. Então, para a esquerda, as pessoas são a prioridade. Então, e nesse caso, não dá para a empresa assumir isso. Tem que ser o Estado. Então, como ser contra políticas que beneficiam os desfavorecidos na sociedade? Mas sabe que aí tem até um outro ponto importantíssimo nisso, né, Wilson? Veja que todo empresariado deveria ser feliz em ter um governo de esquerda, porque o governo de esquerda estaria trazendo a humanidade que eles não conseguem, por uma questão de lucro, não vou falar nem que eles são contra a humanidade, não é isso, mas eles estão visando o lucro, e eles se preocupariam em cuidar do lucro, que é o motivo das empresas, da maior parte das empresas. Então, esse equilíbrio deveria existir, né, para que todo mundo cresça como sociedade, né? Não pode só um grupo social crescer. Então, quando a gente apoia um governo de direita, nós estamos colocando todo o peso em quem detém o dinheiro. Então, a pessoa que não tem dinheiro e é a grande maior parte da população fica totalmente desprotegida, sem nada que salvaguarde o mínimo necessário para a sobrevivência dessas pessoas. É impossível a gente não falar sobre política quando a gente fala sobre sistemas e quando a gente fala sobre justiça social. Porque a política é a base disso. Então não dá para discutir o assunto bem-estar da humanidade sem falar sobre política, porque é pela política que as coisas se transformam. E alguém poderá dizer, mas é pela educação que se transforma. Vamos falar então em educação, mas quem determina a educação? Quem está É no a poder. política. Política. Qual é o meu modelo de educação? É o modelo freiriano, de Paulo Freire, que é um modelo que preconiza a autonomia de pensamento, o desenvolvimento da visão crítica de mundo, para que essa pessoa possa se posicionar de uma maneira consciente dentro da sua comunidade, da sua sociedade? Ou é uma visão simplesmente de preparar propedêutica ou uma visão de preparar elementos para trabalharem na indústria só? É isso, ou seja, e a gente está vivendo um momento hoje nesse sentido, inclusive, né? Foi votado recentemente, ou vai ser votado, se eu não me engano, um projeto para instituir a obrigatoriedade de outra disciplina, ensino político. Por que, Alain, se a filosofia e a sociologia já ensinam política? Mas é uma maneira de você colocar dentro de uma caixa um conteúdo organizado que atende a determinados valores daqueles que estão no poder. Que com isso a gente quer dizer que a educação também é política. Então vamos lá. Se a gente não pode falar de política, e a educação também é determinada pela política, então vamos falar de religião, porque a religião tem o poder de transformar o mundo? Tem ou não tem? Não, porque a religião também é determinada pela política, como nós já aprendemos. Se a gente pensar rapidamente, nós vamos perceber que as religiões que têm crescido são porque fazem uma boa gestão capitalista. Fazem uma boa arrecadação e com essa arrecadação vão se multiplicando. Tem igrejas com centros administrativos financeiros, gerando bens, gerando dinheiro, gerando riqueza, né? Aí como pano de fundo, vou levar Jesus para você, mas está usando Jesus capitalisticamente também. Não é um uso... É um instrumento, né? É um instrumento. Instrumentalizando Jesus. Isso, legal essa palavra. Instrumentalizando Jesus. Então, veja que o que é a lição dele que ele nos trouxe, que é para a gente se humanizar e nos amar, a gente se cuidar uns dos outros. Isso é só pano de fundo para pegar a bolsinha e passar a sacolinha e pegar dinheiro. A pessoa desesperada, ela vai atrás da religião porque ela está aflita e a religião faz isso, infelizmente. Na maior parte das vezes, né? São poucas as exceções. Algumas religiões, a católica no Brasil,
de uma grande parte. E o espiritismo, que a gente não considera religião, mas que também é tido como religião, ali é uma religião para quem tem dinheiro. Dificilmente um pobre consegue ali espaço, né? Ele se sente constrangido naquele ambiente. E isso é um grande problema. Daí eles vão buscar algum lugar. Então as igrejas protestantes, elas acolhem essa população mais simples, estão espalhadas por todos os cantos, das mais diversos nomes e tal. Só que elas, em vez de estar orientando e ajudando, lógico, tem exceções em tudo, vamos deixar claro isso, né? Não estou aqui, é só uma generalização. Elas estão arrebanhando dinheiro para crescer como religião, como igreja, e é mais do mesmo, né? E se eu falei há pouco tempo, né, que a religião também é política, a sua fala confirma isso totalmente. Nós temos na Câmara dos Deputados hoje a bancada da Bíblia. Nós temos um deputado, inclusive, que se afirma como espírita, o Girão, né? Esse deputado é totalmente alinhado aos valores bolsonaristas. Então, algumas coisas não fazem sentido. E você acabou de dizer sobre a questão de Kardec, que nunca quis que o espiritismo fosse uma religião. Por quê? A gente já discutiu isso várias vezes, mas de uma forma simplificada. Nós falamos que a sociedade se organiza a partir de uma estrutura. Essa estrutura é o capitalismo, que é baseado no lucro acima de tudo. Karl Marx vai dizer que existem superestruturas baseadas nessa estrutura, que se erguem sobre essas estruturas, na verdade, que são as instituições sociais. As instituições sociais são estruturas, então, que servem para moldar o indivíduo para ele fazer parte daquela sociedade. E aí entra a escola. Então, a escola serve para moldar, produzir indivíduos alinhados à ideologia capitalista, o modelo de vida capitalista, egoísta, competitivo. A religião é uma outra superestrutura, é uma instituição também que serve para a mesma coisa. Então, a religião tem um fim político, na verdade. E por isso que Kardec não queria que o espiritismo fosse uma religião. Porque se o espiritismo for uma religião, e se eu entender o espiritismo como uma religião, eu estou no mesmo lugar das outras. Eu estou moldando as pessoas para elas aceitarem a sociedade como ela é. E nós, Kardec entendia que o espiritismo era uma renovação. Era revolucionário. Ele fala, e inclusive usa a palavra revolução, que acontece de tempos em tempos. Ou seja, você tem uma filosofia espiritualista capaz de fazer com que as pessoas tenham a capacidade de pensar criticamente, de analisar a sociedade criticamente, e a partir disso se colocar na sociedade de uma maneira consciente. Esse é o objetivo do espiritismo, e não mais do mesmo, como a gente tem visto. E como nós saímos dessa cilada agora, meu amigo Wilson? Individualmente e coletivamente, porque o espiritismo, né, eu não sou contra a ideia de reforma íntima, muito pelo contrário, as reformas têm que partir de mim, a mudança de mim, mas vai de uma mudança de visão de mundo. Entender a hipocrisia que é sentar numa casa espírita, ouvir uma palestra, né, é hipocrisia, e sair de lá sem ter uma visão adequada do mundo, olhar as injustiças sociais, identificar essas injustiças sociais, se colocar contrário a programas que vão ajudar os mais pobres. E eu lembrei aqui que, a hora que você estava falando, que Jesus veio combater essa hipocrisia. Ele veio trazer a lição do amor, da vida imortal, por isso que ele precisou morrer na cruz para todo mundo confirmar sua morte e ele poder ressurgir espiritualmente, senão poderiam gerar dúvidas se ele realmente ressurgiu, e combater a hipocrisia. Ele veio e enfaticamente combateu a hipocrisia, né? Que a gente precisa necessariamente se posicionar, a gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui. Então, se a gente realmente estuda os pressupostos do espiritismo e sabe, como você bem começou a nossa conversa aqui hoje, estruturada no modelo do Cristo, e eu continuo hipócrita na minha vida, o que eu estou fazendo aqui? É isso aí, meu amigo. Eu acho que essa é uma pergunta para a gente levar com a gente. O que estamos fazendo aqui? Vamos pensar sobre isso? Muito obrigado, meu amigo. Até mais.